Sabe aqueles filmes que mexem com a nossa cabeça e teimam em ficar em nossos pensamentos até muito tempo depois de terem acabado? Pois bem, é sobre esse tipo de filme que é a nossa lista de hoje, com 3 ótimos filmes psicológicos de terror e suspense que ora nos instigam, ora nos confundem e ora nos aterrorizam. Para conferir essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Os gêneros de terror psicológico e suspense psicológico sempre me pareceram um tanto difíceis de definir. Dependendo do critério que a gente usa, dá pra colocar ali basicamente todo tipo de filme, bastando que sejam longas, que focam ali na construção de uma atmosfera de tensão constante. Afinal, como o próprio nome desse subgênero já sugere, a ideia desses filmes é mexer com o psicológico do espectador sem depender de artifícios baratos, como jump scares ou gore em excesso. Mas convenhamos que, utilizando esse critério, praticamente qualquer filme de terror e suspense pode ser enquadrado como psicológico, dependendo aí de quem estiver assistindo. Por isso, pessoalmente, eu prefiro ir um pouco além da tensão e do medo constantes na hora de definir um filme enquanto psicológico ou não, para não acabar jogando tudo aí num mesmo balaio. A ideia aqui é tratar de filmes que nos deixam confusos, que nos fazem pensar e interpretar o que estamos vendo, algo que para quem curte um negócio mais psicológico mesmo, certamente é muito positivo. E claro, antes de começar a falar dos filmes em si, já aproveita aí para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101, um canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes clássicos e claro, sempre muita, mas muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Também já aproveita e segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Recado dado, bora para nossa lista. Começamos com The Perfection, filme de 2018 que, para sorte aí dos assinantes do Netflix, tá lá no catálogo da plataforma. Na trama, uma talentosa violoncelista reencontra seus professores após a morte de sua mãe e descobre que eles têm agora uma nova aluna prodígio. O encontro entre as duas e os desdobramentos da relação que se cria ali entre elas trarão consequências macabras relacionadas a um passado obscuro. The Perfection é um daqueles filmes de terror e suspense que consegue juntar diversos elementos e ainda assim ficar muito bom. Isso, é claro, graças a uma direção e roteiro muito competentes que conseguem amarrar tudo numa história fechadinha, inteligente e suficientemente bem trabalhada. Há momentos de subversão de expectativas muito bem construídos e muito bem encaixados ao longo da trama, além de cenas mirabolantes que deixam a gente sem entender direito o que tá vendo. A história vai e volta para explicar algumas passagens que inicialmente ficaram confusas, além de inserir aqui e ali alguns flashbacks que ficam o tempo todo nos instigando a querer saber o que diabos está acontecendo nesse filme. E quando o plot twist finalmente é revelado, o negócio fica perturbador pra caramba, desembocando num dos finais mais macabros possíveis. Por tudo isso, The Perfection é sem dúvidas uma das melhores obras de terror e suspense disponíveis no catálogo da Netflix, plataforma essa, né, que, diga-se de passagem, tem ali uma grande coleção de vexames dentro desses gêneros. Contribuem para essa qualidade toda as excelentes performances da dupla de atrizes que fazem as protagonistas, uma delas sendo a Allison Williams, que fez o excelente Corra e o recente Megan. No mais, para quem tá aí procurando um filme de suspense barra terror inteligente, macabro, sutilmente perturbador e absolutamente surpreendente, The Perfection é sem dúvidas uma excelente escolha. Em segundo lugar da nossa lista, temos um dos meus filmes de terror favoritos do ano passado, o excelente Resurrection, estrelado pela Rebecca Hall, que aqui entrega uma performance simplesmente sublime. Na trama, uma mãe solteira vê a sua vida consideravelmente normal ser abalada pela chegada de um antigo conhecido, que traz consigo terríveis lembranças do passado e poderá colocar em risco a vida dela e da sua filha. De maneira geral, Resurrection é um filme que une tensão, melancolia e muita estranheza numa trama sobre traumas do passado e relações conturbadas. O absurdo de certos diálogos e situações contribui para criar ali uma atmosfera esquisita que permeia boa parte do filme, isso falando no bom sentido, quase como uma névoa de surrealidade que paira sobre a obra. Propositalmente, isso provoca uma incerteza muito grande no espectador a respeito de tudo que é dito, ouvido, visto ou experienciado pela personagem principal. De modo que somos brindados por uma muito bem-vinda sensação de confusão, que atrai e instiga ao mesmo tempo em que incomoda e perturba. E não me entenda mal, também não estou dizendo que o filme é lá muito fantasioso ou fora da realidade, pelo menos não em termos do que realmente se desenrola em tela.
ou melhor, do que pode ou não estar realmente se desenrolando na história. Isso porque o filme brinca com a noção de realidade a partir de elementos muito mais narrativos do que visuais propriamente ditos, o que faz com que a gente precise interpretar muito do que está sendo mostrado. E embora o filme esteja cheio de detalhes e sugestões que estimulam certas conjecturas, não há exatamente nenhuma resposta entregue de bandeja para nós. Então, se tu é uma daquelas pessoas que curtem um finalzinho bem explicado, tintim por tintim, talvez Resurrection te decepcione um pouco. Agora, se tu é uma daquelas pessoas que curte uma boa história tão surreal quanto potencialmente perturbadora e gosta de ficar com aquela pulguinha atrás da orelha tentando interpretar o que tu assistiu, certamente o Resurrection vai ser uma excelente pedida para você. E para fechar a lista, temos A Cure for Wellness, um filme de 2016 dirigido pelo Gore Verbinski, o mesmo carinha lá do Chamado, Piratas do Caribe, entre outros filmes famosos. Na trama, um jovem executivo viaja até um centro de cura isolado no meio dos Alpes suíços para tentar chamar de volta para a civilização o CEO da sua empresa, que está passando por uma grave crise. Uma vez no tal centro de cura, porém, ele descobre que o lugar tem muito mais segredos do que ele poderia imaginar e que não vai ser nem um pouco fácil sair de lá com vida. A Cure for Wellness é um filme que se destaca, entre outras coisas, pelos cenários belíssimos e por uma fotografia cinzenta e pálida que passa ali um ar de melancolia tão forte que chega quase a ser palpável. E nesse sentido, em alguns momentos, a Cure for Wellness quase chega a ser uma espécie de experiência sensorial, embora eu ache que essa expressão também não faz completamente jus ao filme. Afinal, ele também não é nada de tão espetacular, nem nesse nem em outros âmbitos, embora seja suficientemente bem feito para divertir aquele espectador que está buscando algo numa vibe mais Ilha do Medo, cheio de mistérios e segredos a serem desvendados. O filme, infelizmente, é prejudicado por sua longa duração, o que pode torná-lo maçante em alguns momentos. Além disso, o plot twist é relativamente previsível ali para o espectador mais atento, algo que pode minar a experiência de alguns. Agora, pessoalmente, nada disso foi nenhum grande problema para mim não. Graças a um roteiro instigante e uma direção eficaz, me foi possível mergulhar de cabeça na história do filme e comprar a proposta, de modo que A Cure for Wellness se tornou, de fato, um dos meus filmes de suspense favoritos dos últimos anos. Talvez seja realmente o menos melhor dessa lista aqui para algumas pessoas, mas eu pessoalmente gosto pra caramba e tenho certeza que com um pouquinho de paciência e disposição pode ser um ótimo filme para você aí também. E por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Por favor, deixem o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também não deixem de comentar aqui embaixo quais desses filmes vocês já assistiram, o que acharam e quais outros filmes de terror ou suspense psicológico vocês gostam. Vamos debater, porque esse tema com certeza dá margem pra muita conversa e com certeza pra muitos outros vídeos aqui do canal. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!